consiga contextualizar ela dentro das questões do Enem. A nossa aula, para vocês entenderem, ela vai ser pautada pelas questões. Então, o tempo todo dentro das questões eu vou estar revisitando as ferramentas, os temas, os contextos e os próprios conteúdos da cinemática. Então, antes da gente ir propriamente para as questões, eu queria retomar com vocês rapidinho a cinemática. Vai colocar o slide no comecinho aí. Na verdade, pode colocar o primeiro slide. Aqui, isso, acho que foi o que eu apertei. Então, cinemática, movimentos, funções horárias e gráficos. O que é a cinemática, pessoal? A cinemática é a parte do curso da mecânica que estuda os movimentos, sem se importar com as causas. Então, na física, a gente sempre vai explicar as causas dos fenômenos naturais. A cinemática ela não explica as causas, ela simplesmente descreve os movimentos. Descreve esses movimentos qualitativamente e quantitativamente, tá? Como é que ele vai fazer isso? A partir das funções horárias, a partir dos gráficos, até mesmo da forma verbal. Eu posso simplesmente falar da cinemática como um movimento que se dá de determinada maneira, um movimento que acontece em determinado referencial, tá? Então, a gente vai usar esses objetos de estudo. Nosso objeto de estudo da cinemática é o movimento, funções horárias e gráficos, beleza? A gente vai para a primeira questão e dentro dessa questão eu vou explorar as ferramentas da cinemática para que a gente possa trabalhar. E eventualmente eu vou retomando alguma coisa aqui no quadro com vocês, tá? Então vamos lá. A primeira questão do Enem 2017. Vamos ler juntos aí, ó. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. Do que ele está falando aqui, pessoal? Do radar. O radar que a gente está tão habituado a ver nas vias, nas rodovias, ele está contextualizando o nosso problema aqui com o radar, explicando que a função do radar é registrar veículos que estão acima do limite de velocidade permitida. Vamos continuar aqui no texto, ó. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passa sobre uma marca no solo após o segundo sensor. Pessoal, como o nosso objetivo aqui, além de rever alguns temas, é trabalhar o Enem, vamos tentar entender a estrutura das questões do Enem também. Como é que a estrutura se dá? Sempre vai haver, nas questões de física, uma contextualização. Então eu vou trabalhando com as questões aqui com vocês e eu vou explorando para vocês conseguirem identificar que parte do enunciado é a contextualização, que parte é o comando, que parte são as alternativas, onde estão os dados que eu vou utilizar, se é que existem dados numéricos para utilizar, né? Uma questão de física ela pode ser conceitual também. Então vamos juntos aqui, ó. Olhando para esse slide, quando eu olho para esse texto, eu tenho aqui o enunciado base, né? Esse enunciado base é o que vai me dar contato com a questão. Uma primeira leitura desse enunciado, ele vai me colocar no tema que eu estou trabalhando. Então, opa, li aqui, vi que está falando de velocidade, está falando de radar, ele traz um problema do cotidiano, então se habituem a olhar para as questões de física, ciências da natureza em geral, mas para as questões de física, como questões que vão abordar problemas do cotidiano e, eventualmente, a sua solução ou o funcionamento de alguma ferramenta que propõe a solução, ou, pelo menos, tenta, né, como é o caso do radar. Então, eu estou trabalhando a questão com vocês, eu vou ficar bastante tempo numa questão, não quer dizer que você vai levar esse tempo para resolver a questão também, tá? Eu vou trabalhar a questão destrinchando parte a parte, mas vocês vão perceber que a resolução em si da questão não é tão longa, mas para chegar nessa resolução razoavelmente curta, a gente precisa extrair dados e contextualizar direitinho. Beleza? Vamos continuar aqui então nos slides. Ó. O próximo traz pra gente aqui... Opa. Por que o próximo não está? Aqui, pronto. Considere que o dispositivo representado na figura seja instalado em uma via com velocidade permitida de 60 km por hora. Veja, agora ele saiu daquele contexto, né? Então já não estou mais lá pensando no problema, na alta velocidade das rodovias, das vias, não. Agora ele fala que tem esse dispositivo que ele explica lá no texto e que ele está instalado numa via, né, que a velocidade permitida é 60 km por hora.
um valor de vias urbanas, né? Aí a gente tem que olhar para essa parte aqui que começa um esquema, né? E às vezes começa a causar uma aversão à questão, fala, nossa, já tem um esquema aqui cheio de número que eu não estou entendendo, um monte de informação. Vamos separar por partes, ó. Aqui é a condição da questão e os dados numéricos. Que condição é essa? A condição de que a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E aí eu tenho que olhar para esse desenho, e esse é um recurso gráfico. Pessoal, recurso gráfico não é só um eixo cartesiano XY que eu tenho lá uma curva, uma reta. Recurso gráfico é qualquer imagem que eu tenha que interpretar, extrair dados ou entender o funcionamento esquemático, né? Então, vamos voltar para o slide aqui, ó. Quando a gente está trafegando, a gente pode olhar que próximo ao radar, né, onde tem aquela câmera que fica registrando lá, que tira a foto da placa para gerar infração de trânsito, próximo àquela câmera, no chão, no asfalto, você tem algumas marcações. Essas marcações é o que a gente está vendo no desenho aqui, ó. Vamos por partes no desenho. Tem a caixa com a câmera fotográfica, tem o sentido do movimento, mostrando que o veículo está se deslocando nesse sentido. Aí você tem duas linhas tracejadas, sensor 1 e sensor 2, que é onde estão os sensores no chão, que é por onde o carro vai passar para registrar a sua velocidade. Ele marca a distância entre dois sensores, que está ali, 0,5 metros, né, meio metro, e ele tem depois uma posição do automóvel para a fotografia, que está escrito 0,75. Num primeiro momento, pessoal, quando eu olho para essa imagem, eu não sei se eu vou usar todas as informações, nem como eu vou usar. A nossa primeira leitura da questão é para a gente se familiarizar com tudo que aparece. Então agora eu já sei que está falando de radares, está falando de velocidade máxima, está falando de uma rua que a velocidade máxima é 60 km por hora e está falando para mim como é que funciona de maneira esquemática e simplificada um radar. Tá? Então sensor 1, sensor 2. Agora a gente vai para a parte das ferramentas, o que a gente vai usar para resolver esse exercício agora que eu já absorvi e já sei do tema que se trata esse exercício. Então vamos lá, voltando para o nosso slide aí. Agora eu tenho a parte final do meu enunciado. A parte final é composta por esse texto. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima, ou seja, ele trafega naqueles 60 km por hora. O tempo em milissegundos medido pelo dispositivo é... Então veja, eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender a parte numérica, eu tenho que entender o esquema gráfico e eu tenho que juntar tudo isso no comando que me é colocado, né? Então vem um comando e vem as alternativas. Se habituem com este padrão de questão: contexto, recurso gráfico, informação e o comando que você vai ter que utilizar. No primeiro momento pode parecer muita coisa, mas conforme você vai praticando, isso vai se naturalizando no seu processo. Tá? Então você vai começar a ler o texto, você vai perceber, bom, essa parte aqui é para me falar do que a questão está abordando. Essa outra parte é uma informação visual. Essa outra parte vem a pergunta, vem o que ele quer que eu responda para ele. Né? Então vamos voltar aqui para a pergunta, e agora a gente vai pensar o seguinte, ó. No caso, vou ler de novo com vocês, no caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima, aqueles 60 km por hora, ele fala de um tempo em milissegundos, já vamos discutir isso, mas o importante é, ele está perguntando sobre o tempo medido pelo radar. Então eu preciso, depois que eu vi tudo isso, pensar que ferramenta matemática, da cinemática, dos recursos que eu conheço, das equações, que me permite relacionar a velocidade máxima com o tempo que ele está perguntando. Então o que a gente vai ter de ferramentas é velocidade média, interpretação gráfica e conversão de unidades de medida. São essas três ferramentas que vão me permitir juntar numa única resolução, e quando eu falo que a resolução é curta, não estou dizendo que ela é fácil. Eu estou dizendo que se a gente conseguir pegar os dados da maneira correta, ela fica uma resolução simples. Então, com velocidade média, interpretação gráfica e conversão de unidade, eu consigo juntar tudo isso matematicamente e responder o que ele está me perguntando. Vamos aproveitar a questão, já que os temas são esses, e vamos relembrar esses temas juntos. Então, voltando aí para os nossos slides, ó. A velocidade média. Qual que é a definição de velocidade média? Ela é uma taxa de variação, é uma razão, é uma divisão, chame como quiser, entre o deslocamento sofrido pelo corpo, lembra que deslocamento é o quanto ele anda, e o tempo em que esse deslocamento ocorreu. Matematicamente, a gente pode definir velocidade média como o famoso ΔS sobre ΔT.
Quando eu divido o deslocamento por tempo, eu não estou encontrando só o deslocamento ou só o tempo, eu estou encontrando uma relação entre eles. Perceba, dizer que um corpo se deslocou 10 metros é uma informação. Falar que esse corpo se deslocou 10 metros em 1 segundo é um conjunto de informações. Você não está me dizendo apenas o quanto ele se deslocou, mas o quão rápido ele se deslocou. Se eu falar que um corpo se deslocou 10 metros em 1 segundo, um outro corpo se deslocou os mesmos 10 metros, mas agora em 10 segundos. Eu não posso diferenciar esses dois movimentos só pelos 10 metros, porque os dois andaram 10. Mas um andou em 1 segundo e o outro andou em 10 segundos. Um está mais rápido, o outro está mais devagar. Então essa velocidade média que a gente vai ver no slide aqui, essa velocidade média, quando eu divido o deslocamento por tempo, eu estou encontrando essa taxa de variação, eu estou encontrando o quão rápido, usando essa palavra rápido, mas o conceito de rápido é relativo, né? O corpo se desloca naquela situação. Então eu vou precisar desse conceito, que dividir deslocamento por tempo me dá a velocidade. De maneira geral, se eu quiser saber a velocidade de um veículo, eu tenho que pegar o quanto ele andou e dividir pelo tempo que levou para ele andar. Lembra qual que é a função do radar? Medir velocidade? Então o radar precisa das informações de o quanto ele andou e em quanto tempo ele andou. E é isso que a gente vai tentar ver agora no nosso esquema, tá? Então continuando aqui nos nossos slides, ó. Unidade de medida, né? É importante a gente saber, porque eventualmente a gente precisa converter essas unidades. Então, ó, no sistema internacional, medimos a velocidade em metros por segundo, porque metro é a unidade do sistema internacional de deslocamento e segundo é de tempo. Porém, a unidade quilômetro por hora também é muito utilizada. Aliás, no nosso cotidiano de deslocamentos veiculares, quilômetro por hora é muito mais comum do que metros por segundo, né? Basta olhar o velocímetro lá do carro. Então, eu falo o seguinte, também é muito utilizada. E o fator de conversão, fator de conversão, pessoal, é a relação numérica entre duas unidades. Então, olha o fator de conversão que está aí na tela. 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. É uma equivalência, significa que um veículo que se desloca a 3,6 quilômetros por hora também se desloca a 1 metro por segundo, tá? São coisas iguais. Essa demonstração a gente pode pensar nela matematicamente na relação de metro para quilômetro, segundo e hora, mas você vai sempre chegar nessa relação de 1 para 3,6, tá? E a última informação que eu quero passar para vocês aqui de ferramenta, ó, no nosso slide, o prefixo milissegundos. Dá uma olhadinha aí, ó, milissegundos, simbologia ms. O prefixo mili carrega um fator de notação científica, né? São os fatores da potência com base 10. De modo que 1 ms, ou seja, 1 milissegundo, equivale a 10 a menos 3 segundos. É como pegar 1 segundo e dividir em 1000 partes. É algo bem pequenininho, tá? Com essas três ferramentas, velocidade média, fator de conversão e milissegundos, a gente pode partir para a resolução interpretando a imagem que eu vou colocar aqui agora para vocês. Ó. Vamos para aquela parte do recurso gráfico. Ó. Vamos interpretar juntos essa imagem para que vocês tentem fazer a resolução e depois eu faço junto com vocês. Olha para essa imagem de novo, a gente já tinha tido um primeiro contato com ela. Agora que a gente sabe que velocidade média, deslocamento e tempo, eu tenho que buscar aonde está o deslocamento e aonde está o tempo nessa imagem. Então vamos lá, ó. Olha para o sensor 1 e olha para o sensor 2, eles estão colocados no chão. Qual que é a função dele? No momento em que o pneu do carro toca o sensor, ele registra um instante. No momento em que o pneu toca o mesmo pneu, né? O pneu passou pelo primeiro, continuando o movimento, ele vai passar pelo segundo. Nesse momento, ele toca no primeiro sensor, registra um instante. Toca no segundo, registra outro instante. Perceba que se eu registro 2 instantes, eu tenho um intervalo de tempo. E neste intervalo de tempo, ó, ele percorre o meio metro, que é a distância entre os sensores. Então, por isso que essa informação é importante. Quando o cara instala o radar, ele precisa saber qual é a distância entre os sensores. E essa informação aqui, professor, essa informação de 0,75 metros, para nossa resolução ela não serve. Porque ela só está dizendo para a gente aonde o carro vai ser fotografado, mas isso não tem nada a ver com os registros de tempo que esse carro ofereceu, tá? Então, ó, essa informação não serve para nada, ela está lá para completar o esquema do radar, mas a gente precisa saber o que usar e o que não usar. Esse meio metro que aparece aqui é o deslocamento.
Ah, professor, mas o carro só desloca meio metro? Não, ele está se deslocando vários metros, antes e depois do radar. Mas o meio metro é o deslocamento entre os sensores. E é esse deslocamento que é a minha referência, porque é entre os sensores que eu sou capaz de medir o intervalo de tempo. Então veja, o meio metro é fixo para todo carro que passar ali, porque o radar não se move. Os sensores também estão em posições fixas para que o meio metro seja fixo. Mas esse intervalo de tempo, cada carro vai ter um. Se o carro está muito rápido, o intervalo de tempo é bem curtinho, ele passa rapidinho pelos dois sensores. Se o carro está bem devagarzinho, o intervalo de tempo é maior. Então, o que o radar mede é o intervalo de tempo. Mas o que ele conhece? Ele conhece o intervalo de tempo e a distância entre os sensores. Portanto, no nosso conceito de velocidade média, de ΔS por ΔT, o radar tem as duas informações quando você passa por ele, o quanto você andou e quanto tempo você levou para andar. Então é assim que o radar mede a velocidade média. Mas o exercício não está me perguntando a velocidade média. Vamos voltar aqui no enunciado, só um pouquinho, ó, na pergunta dele, né? Perdão. Vamos para a pergunta dele aqui, ó. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos é medido pelo dispositivo E. Ou seja, ele está me perguntando o tempo, sabendo que a velocidade máxima é aquela de 60 km por hora e sabendo que o deslocamento é aquele que apareceu na figura. Então não é porque a velocidade média é definida como ΔS sobre ΔT que eu só posso usar aquela equação para calcular a velocidade média. Eu posso usar a equação para calcular qualquer uma das três grandezas. Então vamos escrever aqui a equação, ó. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Isso quer dizer que eu posso calcular qualquer uma dessas três grandezas. Eu posso obter velocidade média conhecendo essas duas, posso obter deslocamento conhecendo essas duas e posso obter o tempo conhecendo essas duas aqui de cima. O importante, pessoal, quando eu vejo uma igualdade, não é uma igualdade apenas numérica, é uma igualdade também das unidades de medida. Então eu não posso aplicar essa equação se as unidades de velocidade não forem coerentes com as unidades de deslocamento e tempo. No meu exercício, ele fala para mim de uma velocidade de 60 km por hora. E ele fala lá de um radar que está a uma certa distância entre os sensores e fala de um tempo que está em milissegundos. Então eu preciso primeiro fazer essas unidades conversarem um pouquinho, para depois aplicar na minha equação. Então eu vou dar aí para vocês 2 minutinhos para vocês tentarem chegar nessa resposta. E aí a gente volta e eu confiro com vocês toda a resolução, beleza? Então vamos lá, tentando a resolução aí com essa equação e com as informações de interpretação que a gente deu.
E aí, pessoal, quebraram um pouquinho a cabeça aí? Vamos resolver juntos todas as etapas que a gente precisa para chegar na resposta? E aí eu aproveito para ensinar para vocês também, ou mostrar alguns procedimentos que podem ajudar. Vamos lembrar que a gente está resolvendo uma prova, né, a prova do Enem, essa questão está dentro de um contexto bem maior, né, ela está dentro de 45 questões de ciências da natureza, está dentro de uma prova que tem 90 questões naquele dia que você está resolvendo. Então você não pode se dar o luxo, às vezes, de perder tempo com algumas operações que não vão te levar a lugar nenhum durante a resolução. Por exemplo, eu falei que a gente precisa fazer as unidades conversarem, quilômetros por hora, não conversa com metros por segundo, nem com os milissegundos que apareceram na nossa pergunta. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou primeiro fazer uma conversão. Eu vou escrever a velocidade. Lembra que 3,6 km por hora era 1 metro por segundo? Então basta eu dividir o 60 por 3,6, que essa unidade já fica em metros por segundo. E o que você não vai fazer na hora da prova? Você não vai fazer essa divisão. Primeiro que essa divisão aqui não te dá um fator inteiro. Então você vai ficar trabalhando com mais número fracionado. Mantém, porque às vezes os outros números do enunciado, que você vai trabalhar dentro da equação de velocidade média, te ajudam na hora de fazer uma certa simplificação. Vamos sempre reduzir o número de operações que a gente faz. Tire da cabeça que resolver uma conta é resolver o exercício. Quanto menos conta você fizer, mais você puder carregar essas informações, mais rápido vai ser a sua resolução. Então bati o olho aqui, dividi por 3,6. Aí a nossa informação gráfica dizia que a distância entre os sensores era de meio metro. Então eu tenho o ΔS, eu tenho a velocidade média, que é o 60 dividido por 3,6 metros por segundo. Se eu junto essas duas informações nessa equação, né, então juntando essa equação aqui, no lugar da velocidade média, eu vou escrever 60 sobre 3,6. No lugar do deslocamento, eu vou escrever meio metro. E no lugar do intervalo de tempo, eu vou pôr o ΔT que eu estou encontrando. Mas é importante, se a velocidade está em metros por segundo e o deslocamento está em metros, este tempo que eu estou encontrando estará em segundos. Ah, professor, mas ele está pedindo em milissegundos esse tempo. Ele está pedindo em milissegundos, porém, a gente vai encontrar primeiro em segundos e depois a gente faz a última conversão. Então, continuando a nossa resolução aqui, ó, fazer uma multiplicação em x aqui, vai ficar 60 vezes ΔT, meio vezes 3,6. Pessoal, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então vai ficar 3,6 dividido por 2 dá 1,8. Aí aqui vai ficar ΔT é igual a 1,8 dividido por 60. Ah, senhor, mas você falou que não era para fazer aquela conta, você quer que eu faça essa? Só que, pessoal, 1,8 ele é divisível por 6. 1,8 sobre 6 dá 0,3. Então, sobre 60, que é 10 vezes maior, vai ficar 10 vezes menor, então vai ficar 0,03 segundos. Isso já é a resposta do meu exercício, ela só não está na unidade que o exercício está perguntando. Isso aqui é 0,03 segundos, ele quer em milissegundos. Qual que era o fator de conversão que eu tinha escrito lá com vocês? Era que 1 milissegundo equivale a 10 a menos 3 segundos. Portanto, x milissegundos, que é o que o exercício está perguntando, equivalem a 0,03. A única coisa que eu estou fazendo aqui é transpor uma unidade que eu encontrei que está no sistema internacional para a unidade que o próprio exercício está perguntando. Então, e essa conversão se dá por um fator de notação científica. Novamente aqui, se eu fizer a multiplicação, vai ficar x é igual a 0,03 dividido por 10 a menos 3. Quando eu divido por 10 a menos 3, é equivalente a multiplicar por 10 a terceira. Então, se eu multiplicar por 10 a terceira, isso dá 30 milissegundos, né? 0,03 vezes 1000, que é a mesma coisa que dividir por 10 a menos 3, dá 30 milissegundos. Eu aconselho o seguinte, na hora da prova, talvez você nem precise fazer isso aqui. Como você sabe que o fator de conversão é apenas uma notação científica,
o máximo que você vai encontrar é 3, 30, 300, 3.000. E aí se você bater o olho nas alternativas, vamos olhar aí as alternativas do enunciado, ó. Repara que tem 8.3, 12,5, 30, 45 e 75. Não é possível que com o fator de conversão, não é possível que com esse fator de conversão que está aqui, esse valor varie do múltiplo de 3, né? 30, 40, 30, 300, 3.000. Então a única alternativa possível de resolução aqui nesse exercício é a alternativa C, 30 milissegundos. Beleza? Tem alguma dúvida de alguém que mandou alguma coisa? Não? Então tá bom. Pessoal, essa foi a primeira questão que a gente trabalhou essas ferramentas de velocidade média. Então, a gente revisitou algumas ferramentas. A próxima questão ainda é de cinemática, todas as questões de hoje serão questões da cinemática, mas cada uma vai abordar uma linguagem diferente, ou eventualmente uma ferramenta diferente, ou mais de uma ferramenta. Tá? Então, vamos ter clareza sobre velocidade média, sobre unidade de medida, mas vamos ver as próximas ferramentas que vão aparecendo, beleza? Então vamos para a próxima questão aí, ó. Próxima questão. Vamos ler juntos aí. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Né? Então, vai sempre tentando visualizar o que o enunciado está te falando. Você não anda colado no carro da frente, né? O teu pai quando está dirigindo, tua mãe quando está dirigindo, não anda colado no carro da frente. Tem uma distância mínima de segurança. E aí ele explica, isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema e que exige uma freada brusca. Então, os exercícios do Enem eles vão sempre trazer um contexto e explicar esse contexto para vocês. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Pessoal, isso é chamado tempo de reação. Quando você observa alguma coisa e você quer fazer um movimento do seu corpo, não é instantâneo. Então, entre você ver um obstáculo e pisar no freio, existe um intervalo de tempo para o seu cérebro interpretar que você viu, enviar o comando para o seu pé e o seu pé responder mecanicamente pisando no freio. Então, não é instantâneo, existe um intervalo de tempo entre perceber o problema e frear, e o carro está em movimento. Então, neste intervalo de tempo de percepção, não há nenhuma mudança no movimento do carro, é só o seu corpo entendendo o que tem que fazer, mas ele continua andando da forma como ele estava. Quanto mais rápido você estiver, mais você vai andar até o seu cérebro conseguir enviar informação para o seu pé e você conseguir frear. Tá? Vamos continuar aqui o enunciado. Ó. Essa é a primeira parte, né? O que acontece numa situação de emergência. A segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Ou seja, essa segunda etapa já é quando o cara está pisando no freio e o carro não para instantaneamente, obviamente, então ele vai lá, você pode ter aqueles problemas de derrapagem, dependendo do tipo do freio que você tem, ele vai andar mais ou menos, né? O freio ABS, o freio comum, mas qualquer que seja o tipo de freio, a hora que você pisou no pedal do freio, existe um deslocamento de frenagem, que por muitas vezes é quando ficam aquelas marcas no asfalto da frenagem. Então, andei até conseguir pensar em frear, e depois andei com um movimento de desaceleração. Então tem duas etapas aqui. Vamos para a próxima parte. Ó, esse enunciado aqui, né, é aquela parte do enunciado base, te dá o contexto. A próxima parte traz para você já o comando. Ó. Não tem um recurso gráfico aqui, pelo menos não no enunciado. Considerando a situação descrita, qual o esboço do gráfico? Ó, esboço, pessoal, é porque ele não vai trabalhar numericamente, é a cara do gráfico, é como se comporta aquela curva, né? Se ele estivesse falando do gráfico exatamente, ele teria que te dar valores. Esboço é você pensar no comportamento, tá? Vamos lá, ó. Qual o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, ó, vamos olhar para as alternativas aí. Não vamos pensar em resolução ainda, só quero que vocês entendam que essa alternativa é composta por 5 gráficos. Então, o recurso gráfico desse exercício está nas alternativas. Elas precisam conversar com o que o texto descreveu para você. Então,
sempre que você for interpretar um gráfico, seja de um esboço ou um gráfico com uma precisão numérica, olhe para os eixos e leia o que está nos eixos do gráfico, porque sem a informação de que grandeza está no eixo, não faz sentido a nossa análise. Então repare que em todas as alternativas, você tem velocidade no eixo y, medida em metros por segundo, e distância percorrida no eixo x. Então é um gráfico de velocidade em função do deslocamento. É como se comporta a velocidade do carro, se ela aumenta, se ela diminui, se ela fica constante, ou se ela muda de comportamento, enquanto o corpo se desloca, desde o momento em que ele avista o obstáculo, o problema, até o momento em que ele para completamente. Lembra que isso acontece em duas etapas. Primeiro, o tempo de reação, que faz com que o carro se movimente do jeito que ele estava se movimentando, e segundo, o tempo de frenagem, que é quando ele vai parando durante aquele deslocamento. Então, voltando para as nossas alternativas, antes de falar para vocês das equações e da gente interpretar numericamente, as ferramentas que a gente vai usar são a equação de Torricelli, interpretação gráfica e o conceito de movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Esse conceito de movimento retilíneo uniformemente variado não é durante todo o movimento, é só na parte de desaceleração. Sempre divido o problema em duas etapas. Então eu vou pedir para vocês o seguinte, um exercício agora. Vou dar aí um minutinho para vocês olharem para esses 5 gráficos aí. Não precisa responder o gráfico certo, ou pelo menos não precisa bater o olho e falar essa é a resposta. Mas tentem eliminar pelo menos 3 alternativas que não fariam sentido, independente de equação, tá, pessoal? Esquece as equações por enquanto, olha para os 5 gráficos que está aí, um minutinho, e tentem eliminar 3 gráficos que não fariam o menor sentido, beleza? E aí daqui a pouco a gente volta e discute as ferramentas e eu faço com vocês a resolução. Pessoal, eu pedi para vocês fazerem essa análise pelas alternativas porque, eventualmente, as questões elas não seguem sempre a mesma lógica, como o caso da primeira, que a gente usava os dados, chegava num valor e ia lá para a alternativa procurar aquele valor, né? Depois eu volto e comento com vocês possíveis erros daquela questão também, porque parece que tem um pessoal que marcou a alternativa A e é possível chegar na alternativa A dependendo da conta que a gente faz. Mas tem questões que a gente tem que ser capaz de eliminar as alternativas, inclusive para aumentar a probabilidade de acerto.
né? Principalmente questões de gráfico, onde os gráficos podem ser muito parecidos, né? Então vamos lá, vamos juntos aqui nos gráficos. Vou trabalhar um por um com vocês aqui. Eu pedi para vocês tentarem eliminar 3 gráficos. Quais gráficos a gente faz mais sentido eliminar? A primeira informação do exercício era que existia um trecho em que você se movia com velocidade constante, que é aquele trecho do tempo de reação. Entre o seu cérebro pensar e o seu pé pisar no freio, o seu carro se desloca com velocidade constante. Então o seu gráfico tem que trazer essa informação de que pelo menos por um intervalo de tempo, por um trecho, ele deve se mover com velocidade constante. Aí você olha para os gráficos que tem lá nas alternativas. O gráfico A, o gráfico C e o gráfico E não trazem essa informação. Repara que o gráfico A, o tempo todo a velocidade diminui e está diminuindo constantemente em função do deslocamento. Se ela diminui constantemente ou não, depois a gente vai discutir. Mas não tem um trecho com velocidade constante, então não pode ser a A. Não pode ser a C, porque o tempo todo ela diminui também, só não diminui linearmente como a A, mas também diminui. Então A e C estão descartadas por não ter trecho de velocidade constante. E a E, pessoal, mais descartada ainda, porque a E está mostrando para a gente um gráfico onde a velocidade aumenta no primeiro momento. Ninguém que está dirigindo de maneira prudente, quando vê um obstáculo, vê um problema, vai acelerar, não vai ganhar velocidade. Então, por eliminação, A, C e E não podem estar na minha resposta. A minha dúvida fica entre B e D. Repara que a B tem um trecho de velocidade constante e depois a velocidade diminui, o que é coerente com o enunciado. Mas a D também tem um trechinho constante e também diminui. Onde está a diferença entre as duas? A forma como esta velocidade diminui. Na B, ela diminui linearmente depois que ele pisa no freio. Tá vendo aquele pontinho ali onde tem a ruptura? Ele está constante, depois ele cai. A partir daquele ponto, o B está mostrando para mim que a velocidade diminui linearmente, ou seja, ela diminui de maneira constante, sempre com o mesmo valor. E a D está mostrando uma diminuição não linear. Como é que eu vou saber se é linear ou não? Aí eu vou para as minhas ferramentas. Aí eu vou para a parte das equações. Então, seguindo no slide aí, ó, olha as ferramentas que a gente vai usar. Passando. Ué. Aí, foi. Equação de Torricelli. Equação da cinemática, que apesar de derivada das funções horárias, e aí vamos lembrar juntos aqui, pessoal, o que são as funções horárias do meu sistema? Quando eu falo de movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho função horária da velocidade, que é o V igual a V0 mais AT, e eu tenho a função horária da posição, que é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Por que elas são chamadas de funções horárias? Elas são chamadas de funções horárias porque eu estou escrevendo uma grandeza variável, no caso velocidade ou posição, em função do tempo, né? O tempo é uma variável também. Então, para cada valor de tempo, eu tenho um valor de velocidade e um valor de posição. Essa equação mostra para mim que a velocidade varia de maneira linear, porque isso é uma equação de uma reta, onde eu tenho aceleração constante e V0 constante. O que é V0? V0 é a velocidade inicial que o carro tem no momento que eu começo a fazer a minha análise. E aqui é a aceleração, que pode ser positiva ou negativa, se ele estiver ganhando ou perdendo velocidade. Essa já é uma equação, uma função horária, que mostra um comportamento quadrático. O que é um comportamento quadrático? É que a posição não vai variar linearmente com o tempo, ela vai variar com o quadrado. Ou seja, se eu dobro o tempo, a posição aumenta 4 vezes. Se eu triplico o tempo, ela aumenta 9 vezes. E eu tenho uma última equação, que é a equação de Torricelli, que é a que eu vou colocar no slide aí para vocês, que é o V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Esta, pessoal, não é uma função horária, né? Vamos voltar para o nosso slide aí, porque ela está escrita de maneira mais bonitinha ali. Então, ela não é uma função horária do meu sistema.
Repare que não tem a variável tempo. Olha, é v ao quadrado. O que é o v? É a velocidade final, que pode ser zero, inclusive se o objeto parar, se o carro parar. O que é o v0? Velocidade inicial. É aquela velocidade que o carro tem no momento que você conseguiu começar a frear. Mais 2a ΔS. O porquê que é 2a ΔS é porque a gente juntou as funções horárias, tá? Então tem como demonstrar ela. Não vale a pena de demonstrar aqui por uma questão de tempo. Mas esse mais 2a ΔS mostrando que eu consigo relacionar velocidade e deslocamento sem precisar do tempo. Lembra que os nossos gráficos, eles eram velocidade no eixo Y e deslocamento no eixo X, né? Os nossos gráficos, lá nas alternativas, era V em função do deslocamento, né? Ou ΔS aqui, tanto faz como você queira escrever. Então, se ele era velocidade em função do deslocamento, não tem por que usar funções horárias. Eu tenho que pegar uma equação que represente a velocidade onde eu tenha a variável deslocamento, uma vez que a aceleração e v0 são constantes. Ou seja, as únicas coisas que mudam nessa equação são a velocidade final, que vai de um valor até zero, porque ele para, e ele vai em função de um ΔS. Aí vamos voltar para o nosso slide aqui, ó. Relação de Torricelli. É um resumo do que eu acabei de falar para vocês. Permite escrever o comportamento da velocidade de um corpo em movimento retilíneo uniforme em função do seu deslocamento, uma vez que a velocidade inicial e a aceleração são constantes. Então, ó, se eu tiro a raiz, né, dos dois lados aí da equação, eu fico com velocidade é igual a raiz de v0² mais 2a ΔS. Eu só isolei o v, eu só tirei a raiz para que eu possa escrever v em função dessas grandezas. Vou continuar aqui no slide, ó. Repara numa diferença aqui. Eu coloquei um menos. Por que tem um menos nessa equação? Porque o exercício fala para mim que o carro está desacelerando, ou seja, ele está perdendo velocidade. O valor do A é negativo no referencial do exercício, onde as velocidades são positivas. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que relacionar esta equação, essa raiz de v... Parece uma equação abstrata, cheia de letra, mas lembra que a gente tinha ficado entre duas alternativas, B e D, que a nossa dúvida era se a velocidade caía linearmente com o deslocamento ou se ela caía de uma outra forma. Quando eu olho para essa equação que está em azul aí, essa que está em cima dos gráficos, essa equação mostra para mim que a velocidade não tem um comportamento linear, porque ela depende da raiz de um número. E como você vai tirando raiz dos números, os números que você obtém não são lineares, né? Então, você tira a raiz de 9 dá 3, você tirar a raiz de 4,5, não vai dar 1,5, que é a metade de 9 e a metade de 3. Então, como o comportamento da raiz não é linear, eu vou eliminar também a alternativa B, ou seja, a única possível que mostra para mim um trecho de velocidade constante e que mostra a velocidade diminuindo não linearmente em função do deslocamento é a alternativa D, tá bom? Então esse é um exercício de pura interpretação gráfica que você pode eliminar alguns pela incoerência com o enunciado, ficar entre duas e usar um recurso de uma equação, como é o caso da equação de Torricelli, para conseguir dizer como essa velocidade varia em função do deslocamento, que é o que estava lá no gráfico. Beleza? Vamos para a nossa última questão da aula de hoje, que a gente vai trabalhar aqui agora um pouquinho da parte geométrica da cinemática também, tá? Então vamos no primeiro trecho do enunciado aí da última questão. Alguém colocou alguma dúvida? Deixa eu pegar aqui para ver então. Vou pegar para dar uma olhadinha. Isso, Emily, a última fórmula é essa aqui é a fórmula de Torricelli, ó. Dá para colocar para a Emily aí? Essa aqui é a equação de Torricelli na sua forma limpa, né? Aquela equação que estava no slide, que eu escrevi ali, vou colocar ela aqui embaixo, ó. V igual a raiz de v0² mais 2a ΔS, ela é só uma reescrita da equação de Torricelli quando eu tiro a raiz dos dois lados, né? Se eu tiro a raiz aqui, esse quadrado vai embora, mas eu não posso tirar a raiz aqui porque ele está somando.
Então fica sendo essa equação, ela também é de Torricelli, mas ela é mais a relação entre velocidade e deslocamento. A equação pura de Torricelli é essa daqui. Beleza? Tem mais alguma? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu atualizar. Sempre muda as ferramentas. Vou responder a primeira pergunta da, acho que é Victoria, né? Tá Victoria. Se sempre muda as ferramentas, dentro do contexto da cinemática, para o Enem acaba sendo praticamente as mesmas. Funções horárias, gráficos, às vezes interpretação geométrica, que é o que a gente vai fazer no último aqui agora, e conversão de unidade de medida, tá? Mas conforme o tema vai se alterando, então dependendo quando a gente fala de dinâmica das forças, a gente for falar de leis de Newton, aí vão aparecendo outras ferramentas, tá? Deixa eu ver aqui, tinha mais uma. Sobre a teoria da resposta ao item. Então, quem está perguntando aqui é a Vanessa, é isso? Vanessa, é um tema um pouco mais amplo, a gente não conseguiria falar numa aula como essa. Eu posso, talvez nas próximas aulas de física, escolher uma questão ou outra e falar do TRI dentro da função horária não é velocidade por deslocamento, é velocidade por tempo, tá? Peraí que acho que tem mais uma pergunta aqui. Acho que não, né? Não. Tá, então só atualizou aqui. Beleza. Vamos para a última questão, tem mais 5 minutos. Acho que a gente consegue pelo menos fazer a resolução dela, diminuir um pouquinho a interação com vocês aqui de tempo de resolução. Então vamos lá. Enem 2019. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um avião aéreo não tripulado, né? Hoje em dia é feito com drone. Apesar da questão ser... Eu não sei se VANT é um nome para drone, mas é muito feito com drone isso hoje. Apesar da questão ser do ano passado. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre fotografias. O que é sobreposição? É o quanto de uma fotografia é igual à outra, né? Você tira 2 fotos, o final de uma foto é igual ao começo da outra. Isso é sobreposição. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Então eu tenho aqui um texto, novamente muito parecido com aquele primeiro caso, né, que me contextualiza do que está sendo dito. Me coloca numa situação de, olha, está falando de uma altitude, está falando de um voo que vai fotografar uma determinada área, e a partir dessa contextualização, ele vai para a parte da informação gráfica e do comando. Então vamos ver que figura é essa que ele fala para a gente aí, ó. Vamos lá para os nossos slides. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Opa, tem um número aí. Já preciso ter ele na cabeça, não sei o que ele significa no contexto, mas lembra que a primeira leitura do problema tem a ver com essa situação. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1000 metros a uma velocidade constante e olha uma pegadinha aí, vamos falar assim do Enem, 50 metros vezes segundo a menos 1. Pessoal, isso nada mais é que 50 metros por segundo, tá? Segundo a menos 1 é a mesma coisa que você dividir por segundo. Então ele está te falando que é uma velocidade de 50 metros por segundo. A abertura da câmera VANT é de 90 graus. E ele fala que uma tangente de 45 é igual a 1. Eu preciso saber o que eu vou fazer com tudo isso. Aonde que está essa informação? Está no meu esquema aqui, ó. Olha o desenho que vem junto com a questão. Ali ele mostra o avião em 3 instantes diferentes, ó. 1, 2 e 3. Lembra que ele falou que a abertura é 90 graus? Olha o ângulo de 90 graus encostadinho com o avião. E aí ele mostra um triângulo
E olha para os quadrados 1, 2 e 3 lá embaixo. Esse quadrado, pessoal, é a área que ele fotografa, né? A abertura angular da câmera consegue fotografar um quadrado de área 1, 2 e 3. E essa faixa cinza aí no meio, o que isso significa? Essa faixa cinza representa a sobreposição. Repara que o final da primeira foto e o começo da segunda coincidem. E o exercício fala pra gente que ela tem que ser de 20%. Está escrito ali na figura, inclusive, um ΔS, sobreposição frontal de 20%. Olha a pergunta que ele faz. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas? Pessoal, de novo é uma pergunta sobre tempo. E de novo é uma pergunta sobre tempo que você precisa relacionar um deslocamento e uma velocidade. Portanto, novamente, a ferramenta que eu vou utilizar é uma ferramenta de velocidade média. Então, a velocidade média, escrever de novo aqui, ó, ΔS por ΔT. Se ele está perguntando para mim o tempo entre duas figuras, duas fotografias, eu preciso saber com qual velocidade aquele objeto se move, e isso é um dado do enunciado, né? O enunciado fala para mim que a velocidade do avião é de 50 metros por segundo. Isso está sendo fornecido diretamente no enunciado. O que eu não tenho de maneira direta no enunciado? Eu não tenho o ΔS. E ele está me perguntando o ΔT. Opa, então esbarrei num problema aqui. Está faltando uma delas para eu calcular o tempo. Da onde eu vou obter esse ΔS? Eu vou obter esse ΔS da figura que é colocada para a gente. Então vamos voltar para o nosso slide para eu colocar agora a análise geométrica dessa figura para vocês. Ó. Então aqui é o recurso gráfico, né? Comando e alternativa. Vamos lá para a parte da análise geométrica. Eu tenho aqui, eu fiz um recorte um pouquinho menor que aparece para a gente. Eu tenho aqui o comprimento, que é o tamanho total da foto, que é essa parte verde. Eu tenho a parte vermelha, que é a parte de sobreposição. E eu tenho isso, que é a distância que o avião tem que andar entre duas fotografias, que é o próprio ΔS que eu estou procurando. Então eu tenho que geometricamente conseguir determinar esse valor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para esse desenho, e olhando para esse desenho eu vou fazer o recurso da tangente. Então vamos juntos aqui, ó. Estamos terminando já, pessoal. Ó, ele fala lá que tangente de 45 graus é igual a 1. O que apareceu para a gente foi um triângulo cujo ângulo aqui é 45, a altitude é 1.000 metros, porque ele fala no enunciado que o avião está voando a 1.000 metros, e eu sei que este comprimento aqui é L sobre 2, porque tudo isso aqui, ó, é o L, que é o tamanho da foto. Então eu vou aplicar o conceito de tangente. A gente sabe que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 1.000 e o cateto adjacente é L sobre 2. Sendo a tangente igual a 1, que é uma informação do enunciado, eu tenho que o L vai ser 2.000. Né? Ó, vai ficar 1 igual a 1.000 e L sobre 2, eu tenho L igual a 2.000. O que eu tenho com isso? Se o L é 2.000 e ele fala que a foto tem que estar 20% sobreposta, então eu sei que X, que é 20% de L, né, 20% do comprimento da foto, como é que a gente escreve 20%? 20 por 100, vezes 2.000, que é o comprimento. Posso simplificar um pouquinho aqui, ó, corta 2 zeros. Eu tenho que X mede 400 metros, ou seja, dos 2.000 metros que a foto tem de comprimento, 400 devem estar sobrepostos. Isso significa que o deslocamento que que um avião deve percorrer entre duas fotos é de 2.000 menos 400, ou seja, é de 1.600 metros. Se eu sei o deslocamento, 1.600, e eu sei a velocidade, que é 50, eu aplico a equação da velocidade média. Ó. Velocidade média, ΔS por ΔT, 50 é igual a 1.600 dividido por ΔT. 1.600 dividido por 50 é 160 sobre 5, que dá 32
segundos. Pessoal, fiz meio correndo esse último, tá? Porque já estourou o tempo demais, só não queria deixar sem resolução esse. Belezinha? Agradeço pela presença de vocês virtualmente e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.